paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Cristão. Estamos aqui neste momento para podermos falar ao teu coração uma palavra de Deus, e o Senhor nos direcionou um tema para este bate-papo. Vamos falar acerca do Espírito Santo de Deus. Eu creio que será um tema que vai invadir o teu coração e será algo edificante para a tua vida. Estamos aqui com nossos convidados que fará parte deste programa, que fará sobre esse assunto do Espírito Santo de Deus. Está conosco o diácono Tiago Malaquias, um amigo da caminhada, que fará parte deste programa, e é uma honra recebê-lo neste dia. E também está conosco o presbítero João, que também fará parte deste programa, e é uma honra tê-lo aqui também. Homens de Deus, Deus os abençoe. E para nós já iniciarmos esse bate-papo, eu vou estar dando leitura a uma passagem bíblica, que fala referente ao assunto que nós vamos tratar nesse programa, que é sobre o Espírito Santo de Deus. E Deus direcionou uma palavra que está em João, capítulo 16, versos 5 em diante, que fala muito acerca da obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês esta mensagem que Jesus deixou para as nossas vidas. E o versículo 5 em diante diz assim: Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Amém? E nós trabalharemos em cima desse assunto do Espírito Santo de Deus, que acredito que é algo que é essencial para as nossas vidas, Porque se não fosse pelo Espírito Santo, nós não estaríamos aqui, não estaríamos na presença do Senhor, porque Ele quem nos convence, Ele quem nos direciona para estarmos reunidos em nome de Jesus, para podermos glorificar o nome do Pai. Então, já queremos dar início e já vamos iniciar esse bate-papo, trazer os irmãos para a conversa. Eu já queria ouvir o diácono Tiago Malaquias a falar acerca do seu ministério, da sua vida, da obra que Jesus tem feito, daquilo que o Espírito Santo tem direcionado ao coração dele. Eu já queria ouvi-lo neste programa para falar para aqueles que estão nos ouvindo a sua experiência com tudo isso que Deus tem direcionado ao coração dele. Amém, pastor. Satisfação demais, irmãos, estar aqui com vocês, aqui com a minha esposa, a nossa filha, o presbítero João, o pastor Demétrio, nosso irmão Cris. É um privilégio estar aqui com vocês para falar um pouquinho da palavra de Deus, falar um pouquinho do amor do Senhor. É sempre uma grande honra para nós. Quero falar um pouquinho a respeito do chamado de Deus na minha vida. Nasci em um berço evangélico, meus irmãos pregando a palavra, falando de Deus, viajando, sendo usados por Deus, e aquilo foi uma inspiração muito grande para mim. Com 14 anos de idade eu tive a minha primeira oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Foi difícil, foi complicado, porque a gente não tinha muito conhecimento, éramos ainda iniciantes ainda, estávamos começando a dar os primeiros passos, mas aprove a Deus nos dar essa oportunidade, e eu aceitei. E foi um pouquinho difícil, complicado, porque nunca tinha pegado o microfone para falar de Deus, nunca tinha tido uma oportunidade para estar diante de pessoas, mas o Senhor Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele nos honrou. E de lá para cá a gente vem caminhando com Cristo, passamos por situações complicadas, por fases com a qual nós tivemos de enfrentar. Estive fora da presença do Senhor por um tempo, e por alguns anos eu estive fora do meu chamado, longe do que Deus ele queria para a minha vida, mas o Senhor ele sempre falando, usando pessoas para falar aos nossos corações, e a gente sempre dando ouvido. Mesmo longe de Deus, existia ainda um temor dentro do nosso coração,
mesmo fazendo algumas coisas que a gente sabia que era totalmente contrária à vontade de Deus, mas a convicção e a certeza de que nós tínhamos o chamado de Deus, que nós tínhamos sido escolhidos por Deus, sempre existiu dentro do meu coração. Passaram-se alguns anos, para resumir, o Senhor Deus colocou alguém no meu caminho, que hoje é minha esposa, e foi por meio dela que o Senhor me trouxe de volta. Ela foi um canal de Deus para a minha vida, e se eu estou de pé hoje, eu louvo a Deus, e depois eu louvo a vida da minha esposa. Hoje tem nossa filha também, que está conosco. Então, para mim, ela foi um canal que Deus usou para me trazer de volta de um lugar onde eu nunca deveria ter saído. Eu louvo a Deus, bem resumido o que eu quis passar para os irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para você que está aí do outro lado da tela. Talvez você está nos assistindo e você sabe que você tem chamado de Deus, você sabe que você foi escolhido por Deus, e talvez hoje você está enfrentando uma situação que você sabe que não é a que Deus ele quer para você. E Deus está dizendo para você essa noite que Ele está de braços abertos, te aguardando, te esperando. Ele não está te apontando, Ele está te esperando. Assim como o pai esperou o filho que um dia pegou a riqueza, pegou tudo que era dele, pegou toda a sua herança, partiu para uma terra longínqua e fez tudo aquilo que não convinha fazer. Ele pecou contra os céus, ele pecou contra o Pai, mas um dia ele se levanta com o coração arrependido e ele vai dizer: eu vou voltar ao meu Pai. E quando ele volta para sua casa, a Bíblia vai dizer que o Pai estava o esperando. O Pai corre até o filho, abraça o filho, troca as vestes do filho, coloca um anel novo em seu dedo. O Pai ama o seu filho, faz uma festa para ele. Assim como um dia eu estive longe e o Pai sempre esteve no mesmo lugar, me esperando. Glória ao nome do Senhor. O Pai também está te esperando neste dia de hoje. Amém, Diácono Tiago. Belas palavras que eu tenho certeza que vai encontrar o coração daquele que vai ouvir. E eu creio que Deus vai trabalhar através disso que você falou e retratou, que às vezes muitas pessoas estão passando por isso e é necessário ouvir aquilo que Jesus colocou no seu coração. Eu também queria ouvir o presbítero João sobre a sua vida, seu ministério, a sua conversão, sobre a obra que Deus tem feito e ainda há de fazer na vida dele. Amém, pastor Demetrios. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse dia, para poder participar desse programa. É a primeira vez, mas eu creio que Deus tem um propósito, e eu queria falar só um pouco da minha experiência, com Deus, com o Espírito Santo. Eu comecei muito cedo no Evangelho e eu não tive o privilégio de ter uma família evangélica, A minha mãe era do centro, ela gostava de centro macumba, A gente não deveria falar muito de questão, mas a gente está debatendo, E eu conheci através dos meus vizinhos, eu conheci o Evangelho, Comecei de pequeno numa igreja batista, cresci e depois vim para uma igreja pentecostal, E assim, o Espírito Santo ele foi trabalhando de uma forma muito especial na minha vida, porque quando você não conhece, você acha que tudo é maravilhas, tudo é mar de rosas, Depois que você vai conhecendo o Evangelho, você vê que não é daquela forma, Que você vai ter momentos difíceis, mas esse momento difícil, o Espírito Santo ele vai estar te confortando, te consolando, E aí foi assim que o Senhor foi trabalhando através da minha vida, Infelizmente, minha mãe ela não chegou a se converter, ela partiu muito cedo, e eu vim para o Evangelho graças aos meus vizinhos, E a minha experiência é essa, Eu conheci o Espírito Santo e ali ele foi me convencendo que era o único caminho, não tinha outro caminho a não ser servir ao Senhor, E foi caminho de luta, difícil. Depois eu vim conhecer minha esposa também
ainda não serve ao Senhor, né? Caminhou um tempo comigo, mas depois de um tempo que eu caminhava nos caminhos do Senhor, eu me afastei. E com esse afastamento, a minha esposa também se afastou. Só que depois o Senhor me resgatou novamente. Só que a minha esposa, infelizmente, ela não voltou. Ela tem o temor, tudo, mas ela não voltou para os caminhos do Senhor. Mas a gente está orando, está buscando, porque a gente sabe que Deus tem uma obra na vida dela, como tem uma obra também na vida dos nossos filhos, né? Hoje eu tenho 2 filhos, que um caminha comigo, o outro também se afastou, mas não se afastou, mas tudo está na direção de Deus. Deus tem promessa, Deus fez promessas, e eu creio que no tempo dele tudo vai acontecer, né? Então a gente tem que ter paciência, saber que como Deus fez na vida de Saulo, né, que era Saulo, não era Paulo. Saulo, ele era um homem rebelde, um homem duro, que matava cristãos, mas quando chegou a hora de Deus agir, Deus agiu. Não teve como Paulo escapar da ação de Deus. Quando Deus quis operar um milagre através da vida de Paulo, Deus operou. Deus veio e operou o milagre, né? E eu creio que é dessa forma nas nossas vidas. Tudo tem o seu tempo. É claro que nós também precisamos dar lugar para Deus, precisamos dar lugar para o Espírito Santo agir na nossa vida, porque ninguém vem forçado para servir a Deus. Deus não força o ser humano a servir. Deus dá o livre-arbítrio para cada um de nós, para nós escolher servir ou não servir a Deus. Mas a gente tem que entender que as nossas escolhas vai trazer consequência para as nossas vidas, né? Então, Deus deixa pelas nossas escolhas, né? E graças a Deus, Deus quando me chamou, eu não tive dúvida, eu vim para os caminhos do Senhor. Estou servindo ao Senhor mais de 30 anos, já estou há mais de 30 anos servindo ao Senhor, e Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Tenho momentos que, se eu for contar aqui, nós vamos ficar um bom tempo falando sobre o testemunho da obra do Espírito Santo, porque quem age é o Espírito Santo na nossa vida. Ele mostra para a gente o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Então, por esses motivos, né, que a gente procura buscar mais, estar mais presente na presença de Deus, porque nós sabemos o que Ele fez e o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas, e o que Ele há de fazer nas nossas vidas, porque a obra do Espírito Santo, ela não terminou ainda, ela tá no início. Vai ter o tempo certo do término da obra do Espírito Santo aqui, e quando chegar esse término, nós vamos estar com o Senhor. Mas por enquanto, o Espírito Santo, ele tem algo a realizar ainda na vida do ser humano. Amém? Amém, querido João. Testemunho de vitória, né? Daquilo que Deus fez, creio que ainda há de fazer. É como nós estamos falando e como o irmão acabou de finalizar a sua fala dizendo da obra do Espírito Santo. E o nosso intuito aqui é realmente demonstrar para você e falar dentro da palavra que a obra do Espírito Santo vai muito além do que às vezes nós imaginamos. Porque às vezes as pessoas têm o pensamento que o Espírito Santo só vem para nos fazer sentir os arrepios, para nos fazer sentir algumas coisas dentro do culto, ou para nos falar em línguas, ou às vezes para entrar nos mistérios. Só que a obra do Espírito Santo, ela vai muito mais além do que isso. Ela não se limita a isso. É muito mais abrangente daquilo que nós imaginamos ou pensamos. E nosso intuito aqui neste bate-papo é trazer à sua memória, ao seu coração, que o Espírito Santo, ele faz parte das nossas vidas. Porque se não for através dessa obra que ele tem em nossos corações, nós não nos arrependeríamos, nós não escolheríamos o caminho certo, nós seríamos pessoas sem destinos e sem rumos. Então, muito mais além do que aquilo que nós sentimos, é aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Tem muitas coisas que o Espírito Santo faz em nós, que às vezes nós não entendemos e às vezes resumimos em um falar em línguas e, como disse, um arrepio, mas é muito maior do que isso. A obra do Espírito Santo é regeneradora,
é transformadora. E esse é o nosso intuito aqui, em trazer para você um conteúdo dentro da palavra que vai te fazer entender que o Espírito Santo é o teu amigo, é o teu ajudador, que o Espírito Santo é aquele que está com você nos momentos de tristezas, de angústias, de alegria, e Ele que vai direcionar, e Ele quem está te direcionando até agora. E por isso que abre o teu coração e deixa com que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na tua vida. E nós vamos interagir agora sobre este tema e vamos falar acerca do Espírito Santo de Deus, que eu creio que todos aqui têm experiências para contar através disso, todos têm experiências para relatar, e todos já sentiram esse trabalhar e sentem até hoje, porque se nós estamos reunidos aqui, foi porque o Espírito Santo nos convenceu e nos trouxe até aqui, neste dia, para podermos falar acerca desse assunto. Então nós já queremos entrar dentro dessa conversa, e eu queria já neste início, já abrir esse bate-papo, e queria já trazer os irmãos para dentro da conversa, porque eu acredito que cada um aqui tem uma experiência sua, uma experiência da qual foi chamado, uma experiência da qual escutou a voz de Deus falar em nossos corações, e se nós estamos no ministério engajados hoje, foi porque quem nos separou para o ministério foi Deus realmente, através do teu Espírito nos chamando. Então eu acredito muito nisso, e o meu chamado, o chamado de cada um, o chamado seu que está aí, é uma direção do Espírito Santo de Deus, e que você sinta isso, você seja sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele nos chama. E assim como Deus chamou Samuel por diversas vezes para um tempo novo para Israel, Deus nos chama para um tempo novo. Mas às vezes estamos tão com o coração endurecido, estamos tão ouvidos tapados para a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tenta nos mostrar que às vezes não é o caminho certo, que não é a escolha certa, mas às vezes estamos tão diferentes e não deixamos com que esta obra aconteça em nossas vidas. Então o nosso intuito aqui é trazer ao teu coração que o Espírito Santo quer fazer na tua vida algo extraordinário. E eu quero já ouvir também, o Tiago, que tenho certeza que tantas experiências que você já teve com o Espírito Santo no seu chamado, na vocação, na ministração, e vamos interagir sobre esse assunto nesse momento. Amém, pastor. A gente tem que entender que o Espírito Santo foi promessa de Jesus. Primeiro Joel profetiza lá atrás, capítulo 2, versículo 28, no livro de Joel, e quando chega antes de Jesus ele partir, ele faz essa promessa para os seus discípulos. O pastor iniciou lendo um texto da palavra, e eu também queria fazer leitura de um texto. O senhor leu o capítulo 16, versículo 5 de João, que fala justamente quando Jesus ele está confortando os discípulos, está conversando com os discípulos, e ele fala a respeito da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi uma promessa feita pelo próprio Jesus. Eu quero ler com os irmãos João 14, versículo de número 15. Jesus ele vai chegar até os seus discípulos, e ainda no versículo 1 ele vai falar para os seus discípulos o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito, pois eu vou, mas eu vou preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, eu virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Jesus aqui, ele está tendo um diálogo com os discípulos, e os discípulos eles estão preocupados porque eles sabem que a hora de Jesus partir está chegando, e agora os discípulos eles preocupados porque eles pensaram que agora ficariam sós, ficariam órfãos, mas aí Jesus ele chega até eles e fala assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes no Pai e credes também em mim. Jesus está dizendo: eu vou, mas eu estou indo preparar lugar para vocês. E depois que eu preparar lugar para vocês, eu virei de novo, vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Jesus, ele faz essa promessa para os discípulos. Ele fala assim: olha, eu estou indo, mas vocês não vão ficar sozinhos, fiquem tranquilos, eu estou indo preparar lugar. Depois que tudo estiver preparado, eu volto
para buscar vocês. E os discípulos ainda assim, eles ficam preocupados, né? Mas aí no versículo 15, é onde Jesus ele chega até os discípulos e fala assim: olha, se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso aqui é uma promessa de Jesus. Jesus fala: olha, eu estou indo, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo que vai os consolar e vai ficar com vocês. Isso aqui é promessa. Existem algumas pessoas que, como o pastor falou, elas acreditam que o Espírito Santo é apenas uma força maior. Mas não, o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo ele tem sentimentos. E eu fiz uma colinha aqui no celular para falar um pouquinho justamente a respeito disso. Porque ele ouve, ele intercede, ele tem sentimentos. O Espírito Santo, eu acho muito interessante, meus irmãos, porque ele é quem nos convence. Eu quero ler com vocês João, capítulo 16, versículo 8, que nos diz assim a palavra do Senhor. João 16, 8. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. É ele quem convence o homem do seu pecado. É ele que convence o homem das suas iniquidades. O homem por si só, ele não quer aceitar que ele precisa de Cristo. Ele precisa se arrepender. Muitos acham que ele fazendo o bem já basta. Ele sendo um homem honesto, um homem de família, um homem trabalhador, um bom cidadão, já basta. Mas o Espírito Santo, ele vem para convencer este homem de que Cristo morreu por ele, que ele não vai ser salvo pelas suas próprias obras, porque se eu for salvo pelas minhas próprias obras, eu invalido o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então o Espírito Santo, ele vem para nos convencer da nossa iniquidade, nos convencer do quanto nós somos dependentes de Deus, nos convencer do quanto nós necessitamos sermos alcançados pelo Senhor. Glória ao nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também vem para nos ensinar. João 16, 13 diz assim a palavra de Deus: mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele vem para guiar o homem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Uma das funções do Espírito Santo em nossa vida é justamente essa: é Ele quem nos guia, é Ele quem nos conduz, nós somos conduzidos por Ele. Não é Ele que vai nos acompanhar, não é nós que vamos chamar Ele e vamos dizer para Ele: olha, você vai para cá ou vai para lá. Não, é o próprio Espírito Santo de Deus quem nos guia, quem nos direciona. O homem que ele é guiado pelo Espírito Santo, ele não toma atitudes e ações fruto da sua imaginação. Ele não vai para onde ele quer, ele não faz o que ele quer, ele faz o que o Espírito Santo quer. Ele está onde o Espírito Santo quer que ele esteja. Essa é uma das funções do Espírito Santo, nos guiar. Ele vem para nos convencer, e depois de convencidos, ele entra em nós e nos guia pelo caminho da verdade. Glória ao nome do Senhor por isso. Se deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo tomar conta dos seus caminhos, tomar conta da sua vida, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Glória ao nome do Senhor. Ele é a terceira pessoa da Trindade, Ele também é Deus.
Ele é onipotente também, onipresente e onisciente. Então deixe Ele guiar os teus passos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser guiado por Ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. E foi justamente isso que o apóstolo Paulo ele disse. Olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos a morada, nós somos o templo do Espírito Santo. Acredite, o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. E é aí dentro de você que Ele faz morada. E é aí que Ele cuida do seu interior. É aí que Ele cuida do seu coração. É aí que Ele acalenta a tua alma. É aí que Ele refrigera a tua alma. É aí que Ele se torna o Espírito Santo Consolador. Acredite nisso. Talvez você não está vendo, mas Ele está agindo dentro de você. E por meio de você Ele vai alcançar outras pessoas. Acredite no poder dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Tiago. É isso que a nossa intenção aqui é essa, demonstrar e passar para quem está nos ouvindo que o poder do Espírito Santo ele opera verdadeiramente em nossos corações. É entender que Deus habita dentro de nós através do Espírito Santo e nos faz ter vida. Se temos vida hoje é porque o Espírito Santo habita em nós. Nós precisamos ter esse entendimento que o diácono já acabou de falar, que nós somos morada, nós somos templo. O Senhor podia ter escolhido vários lugares para habitar, mas Ele nos fez com a tua própria mão e escolheu nós para sermos habitação desse poder imenso, dessa pessoa que tem o poder de nos transformar, de nos guiar, que é o Espírito Santo de Deus. E isso precisa ser cravado no seu coração, que você tem um amigo que não te deixa só, um amigo que não te abandona, um amigo que está nas suas noites de choro, nas suas noites de angústia, de aflições, de alegria, que Ele sempre está lá consolando, confortando, sempre está lá te abraçando nas horas mais difíceis. E você é privilegiado, nós somos privilegiados de poder sermos morada desse Espírito Santo que é tão poderoso e tão importante para nossas vidas, né, irmão João? E é importante, né, nós passarmos essa experiência, esse relato de quão importante é nós abrirmos o espaço para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas. Realmente, pastor Demetrios, como disse o nosso irmão diácono Tiago, eu estava meditando na palavra de Deus, né? E a palavra de Deus ela fala que o Espírito Santo foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos o Espírito Santo. Não foi nós que escolhemos a Deus. Mas Deus, desde o início, Ele tem escolhido a nós. O propósito de Deus é que nós fôssemos filhos do Senhor. Como nós hoje somos filhos, graças à misericórdia de Deus que nos aceitou, né? Aí a palavra de Deus lá no próprio livro de Evangelho de João, ele fala: não me escolhestes vós, João capítulo 15, para quem quiser acompanhar, capítulo 15, verso 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então nós temos que entender que nós não escolhemos, mas Deus nos escolhe. E por que Deus nos escolheu? Porque nós somos criação de Deus, nós somos a criação de Deus. Deus, Ele tinha um propósito, Ele tinha um plano na vida do ser humano. Mas infelizmente, devido ao pecado, esse plano foi quebrado, esse plano de Deus foi quebrado. E agora Deus ele tem uma forma de tentar resgatar a sua criação. Ele procura meios para resgatar a sua criação. E aí a gente vê que desde o início, Deus ele vem trabalhando e juntamente com quem? Com o Filho e com o Espírito Santo. Se você acompanha lá desde Gênesis, porque às vezes a gente achamos que o Espírito Santo ele começa a agir no Novo Testamento, mas na realidade o Espírito Santo ele age desde o início da criação. O Espírito Santo age,
E aí vai lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, se eu não me engano, aí fala assim, o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? Então nós vemos o trabalhar de Deus para poder resgatar, para poder trazer o ser humano, a sua criação para junto dele. Então é muito bom a gente falar desse assunto, porque como foi dito aqui hoje, tem pessoas que acham que o Espírito Santo é uma força ativa, mas na realidade o Espírito Santo é um ser vivo, como Deus é um ser vivo, né? Então a gente temos que entender que não é uma força ativa, é algo que Deus ele traz para habitar no ser humano, para que o ser humano se achegue a ele e seja semelhante a ele, porque essa é a vontade de Deus, que nós voltamos a ser aquilo que Deus projetou. Deus projetou para o homem ser um ser santo e um ser que adore a Deus, porque na realidade o ser humano ele não entende a sua criação. O ser humano não entende o porquê ele foi criado, para que ele foi criado. E esse é a coisa que Deus quer que o ser humano entenda, o objetivo da sua criação. E desde o início o ser humano ele foi criado para glorificar e adorar a Deus. Esse é o objetivo. E aí Deus ele começa a trabalhar. Depois do pecado ali, ele começa a trabalhar em várias formas, de várias maneiras, e a gente vai pegando lá, desde Gênesis lá, pegando passagem de José, passagem de Abraão, né? E a gente vai vendo o agir de Deus, o agir do Espírito Santo na vida desses homens, para quê? Para que esses homens façam a vontade e o querer de Deus. Mas a coisa mais interessante é que Deus ele não força o ser humano. Deus não obriga o ser humano a fazer. Deus ele dá, como eu já disse no início da minha fala lá no começo, Deus te dá a liberdade, vamos colocar dessa forma, a liberdade de escolha. Então nós vemos que, olha, se a gente pegar desde o início lá, Abraão, nós vemos que ali é a ação de Deus e a ação do Espírito Santo ali na vida de Abraão. Abraão, nós sabemos que ele vivia num mundo idólatra, numa família idólatra. O pai dele era idólatra, talvez algumas pessoas lá daquela comunidade eram idólatra. Só que Deus, quando ele chama Abraão, a gente precisa entender e escutar a voz de Deus. Isso é interessante. Quando Deus ele chama Abraão, Abraão não teve dúvidas. Olha, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A coisa é tão interessante quando a gente consegue discernir a voz de Deus. É uma coisa tão maravilhosa, tão gostosa quando a gente consegue discernir o chamado de Deus, que assim, é difícil a gente explicar com palavras, né? Mas aí a gente vê ali o trabalhar de Deus na vida de Abraão, aí a gente vê o trabalhar na vida de José. Deus aí começa um processo na vida de José, dando sonhos, E José fez o quê? Uma coisa importante que nós precisamos esperar. O trabalhar do Senhor. E Deus trabalhou de uma forma tremenda na vida de José, na vida de Davi, né? Então nós vemos que o Espírito Santo ele veio com um só propósito, de nos aproximar de Deus novamente, de nos trazer de volta para onde nós deveríamos estar, né? E aí, como eu li aqui, Deus nos escolheu, mas escolheu quando? Desde o início da criação. Só que nós começamos a achar que nós fomos criados para curtir este mundo, viver este mundo. Na realidade não, nós fomos criados para quê? Para adorar um Deus verdadeiro, um Deus criador,
um Deus que criou todas as coisas, porque como eu posso achar que Deus não existe, olhando para a dimensão do mundo, e você ver tanta coisa e você falar, ah não, isso aí foi feito por acaso, isso não é coisa do acaso, não é algo do acaso, tem uma explicação. Só que a explicação, para muitos, não faz sentido. Eles acham, não, isso aí foi feito. Eles buscam tentar tirar Deus do plano que Deus criou. Então, nós que já temos essa experiência com o Espírito Santo, né, nós podemos falar algo, né? Então, eu tive momentos da minha vida que, assim, testemunhos, né, da minha vida que, assim, vou resumir. Teve na minha vida momentos que eu passei de dificuldades, desemprego, com família para criar, filhos, né, casa para cuidar, e ali servindo ao Senhor, graças a Deus, né, fui viver minha vida catando reciclagem, mas ali servindo ao Senhor. E para você ver como que Deus, ele não deixa a gente enganado e se enganar. Chegou uma época que eu estava catando reciclagem, e eu catava reciclagem 3 dias da semana, e eu tinha culto no sábado e no domingo. E aí eu cheguei para minha esposa e falei, mulher, eu não vou mais para o culto do sábado, a reciclagem no sábado é muito bom. E aí eu falei, não vou mais para o culto, vamos catar reciclagem. E aí comecei. Só que sabe quando o Espírito Santo, ele começa a te incomodar? Fala assim, não é assim que eu te quero, eu te ajudo, eu te sustento, você não precisa fazer isso. E aquilo ali foi me incomodando. E aí até que um dia eu falei, mulher, eu vou voltar, porque eu estou fazendo coisa errada. Deus sempre nos sustentou, Deus sempre nos guardou, e por que agora Ele não vai fazer isso? Então, para você ver como que o Espírito Santo não deixa nós enganados. Então você vê quando o Espírito Santo ele age, ele provê, ele nos guarda, ele nos dá livramento, porque muitas vezes a gente fala, ah, mas que livramento o Espírito Santo está te dando? Livramento que às vezes você não está presenciando, mas ele está te livrando. A outra vez foi eu descendo para catar reciclagem, um outro homem chegou até mim e falou assim, ei, por favor, vem aqui, vem cá. Ah, eu senti de dar isso aqui para você. E dá R$20. E nós, por falta de sabedoria, e às vezes até incredulidade, a gente olhar para aquele dinheiro e falar, será que o cara está brincando com a gente? Está brincando comigo? Será que isso aqui é verdadeiro? Será que ele está brincando? É isso que o Espírito Santo Deus faz na nossa vida. Ele nos conforta na hora certa, no momento certo. Mas para isso a gente tem que continuar confiando nele, acreditando nele. Porque Abraão, ele acreditou, ele confiou, ele creu que aquela promessa era de Deus, vinha de Deus. José, ele não se abateu mesmo passando por tudo que ele passou, sendo caluniado, sendo preso, ele não duvidou da promessa. E muitas das vezes a gente às vezes duvida da promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz com que a gente, ele nos ensina. Ele nos ensina. Eu gosto do momento que eu tive na minha vida na igreja, que os irmãos sabem como que que eu vou falar aqui, sabe que é dessa forma. Às vezes a gente está na igreja, a gente não tem muito conhecimento, e a gente tem várias oportunidades, e a gente chega lá na frente e vai ler uma palavra para Deus. Ah, o irmão está com oportunidade, vamos trazer. Aí a gente pega a Bíblia e abre a Bíblia, e a gente lê a passagem, e aí de repente a gente fala assim, fica para a meditação da igreja. E aí eu fiz isso várias vezes, mas só que o Espírito Santo,
começou a me incomodar aquilo ali. E aí eu falei, mas aí, um dia eu cheguei na minha casa, sentei, pus a Bíblia na mesa, abri a Bíblia, pus a Bíblia na mesa, abaixei minha cabeça e falei, Senhor, eu não quero mais ir lá na frente só falar para a meditação da igreja. E eu, como que eu fico? Eu não estou sabendo nada, não estou aprendendo nada. Falei com o Espírito Santo assim, quando eu abri os olhos, é como se Deus fizesse como fez com Paulo. Nem quero me comparar com Paulo, tirou as escamas, sabe? E falou assim, aqui está a palavra, aqui você vai entender agora. Então você vê que o Espírito Santo é real. Você tem como diz, experiência com o Espírito Santo. E é isso que nós precisamos buscar, experiência com o Espírito Santo. Se a gente não buscar essa experiência, a gente nunca vai conhecer. A gente nunca vai conhecer o Espírito Santo. Porque às vezes fala de Espírito Santo, os outros falam assim, o Espírito Santo, os outros só pensam no Espírito Santo, não falar em língua, receber poder. Mas o que é poder para eles? Você tem que entender o que é poder. Poder é você poder entender a sua mensagem. É poder. Poder é você poder falar para as pessoas do Evangelho, falar da mensagem, isso é poder. Então a gente tem que compreender isso, a gente tem que começar a entender isso. Às vezes a gente não entendemos, a gente acha que o Espírito Santo é só para falar em línguas, ou para pular, mas na verdade o Espírito Santo é muito além disso. Amém? Amém. O irmão falando agora acerca disso, e eu me lembrei da passagem que Paulo vai até os Coríntios e fala assim, eu não vim a vós com conhecimento, né? Mas eu vim a vós pelo poder do Espírito Glória Santo. a Deus. Porque por conhecimento, nós não convencemos ninguém. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas hoje é entender que o poder do convencimento não está em nós. É como o irmão João acabou de dizer, abrir a palavra do Senhor e ter entendimento de que o Espírito Santo nos guiará dentro da palavra. É verdade. O Espírito Santo sabe das nossas necessidades. E uma coisa maravilhosa é você falar para você ou para dentro da sua casa a sua necessidade. Quando você sair lá fora, alguém está te esperando para suprir a sua necessidade. Por quê? Porque há um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nós só entendemos isso realmente quando nós começamos a ter um relacionamento, a intimidade com o Espírito Santo. É quando nós começamos a entender que o Espírito Santo tem um ministério muito abrangente e muito mais além do que nós pensamos. E cada necessidade, como foi dito aqui, que nós sentimos, que nós temos, o Espírito Santo sabe. Ele está dentro de nós, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que passamos, o que pensamos, as nossas angústias, as nossas aflições, Ele sabe de tudo. E pode ter certeza que ao mesmo momento que Ele está sabendo da nossa dificuldade, Ele já está gerando no coração de outra pessoa para poder nos ajudar no nosso momento difícil. E como o irmão disse, nesses relatos e nessas experiências que nós começamos a entender que o Espírito Santo não é só aquilo que as pessoas imaginam que age dentro da igreja e acabou. Não, ele age também dentro de casa, na rua, no trabalho. Aonde nós estivermos e nós deixarmos ser guiados pelo Espírito, é onde ele vai nos usar. E não adianta nós tentarmos sermos pessoas cultas, pessoas que querem falar difícil, querem impressionar os outros, porque tudo isso até emociona, até faz as pessoas acharem que nós somos, os homens ali têm conhecimento, têm tudo, mas nada disso muda a vida de ninguém, porque o que muda verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus, porque aquilo que é falado pelo Espírito, é gerado pelo Espírito, é o que dá vida. Aquilo que o Espírito Santo coloca no coração e sai da nossa boca, guiado pelo Espírito Santo, é o que dá vida, é o que regenera, é o que transforma.
Então, eu queria muito que você entendesse isso, que você tenha esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, que você compreenda que você nunca está só, que você pode estar distante de amigos, de familiares, mas existe um Espírito que habita dentro de você, que ele intercede por você, que ele te ajuda, que ele te consola e que ele te convence. Então, cria esse hábito de relacionamento, cria, fala com ele, acorda, fala bom dia Espírito Santo, durante o dia fala Espírito Santo me acompanhe, vai dormir, dá boa noite para ele, conversa com ele, tenha relacionamento com ele, faz com que você sinta esse operar dele sobre a tua vida, e pode ter certeza que você nunca mais vai ser a mesma pessoa a partir do momento que você se relacionar com o Espírito Santo de Deus. E relacionamento com o Espírito Santo de Deus é tudo, né, Tiago? Opa. Sabe que estão falando aí, e eu estava lembrando aqui, né? Uma vez Jesus teve um encontro com Nicodemos, e aí Nicodemos chega até Jesus, no capítulo 3, eu vou até ler para vocês. E Jesus fala assim para Nicodemos. Nicodemos vai de noite ter um encontro com Jesus, e disse da seguinte forma: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Ele reconhece que Jesus ele era mestre vindo do alto, vindo dos céus, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade, eu te digo que aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus responde: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E às vezes, esse texto aqui é muito interessante, porque o que de fato é nascer da água e do Espírito? O que é ter o Espírito Santo habitando em nós? O que é ter o Espírito Santo habitando em nós? Nós sabemos que ele veio para convencer, nós sabemos que ele veio para nos guiar, para nos confortar, para estar conosco, para nos ouvir. Nós sabemos que ele veio para habitar em nós, mas em Gálatas capítulo de número 5, nós vamos observar que aqueles que têm o Espírito Santo morando dentro de si, nós temos que observar que existe uma diferença. Porque em Gálatas 5:22 a gente vai ver os frutos do Espírito. E o que são os frutos do Espírito? E os frutos do Espírito estão no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, que diz da seguinte forma: que os frutos do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ter o Espírito Santo habitando dentro de nós e não ter esses frutos é como se nós estivéssemos jogando palavras ao vento, porque aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, ele tem que refletir esses frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem que amar o próximo, ele tem que fazer o bem, ele tem que ter paz, ele tem que ser manso, ele tem que ter longanimidade, benignidade, ele tem que ter temperança. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós falamos que o Espírito Santo ele habita em nós, que o Espírito Santo ele nos usa, que nós somos guiados pelo Espírito Santo, e às vezes nós pregamos a respeito do Espírito Santo, só que esses frutos ninguém vê. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que refletir isso. Se o Espírito Santo habita em nós temos que ter esses frutos do Espírito. E a pergunta é justamente essa: será que nós temos amado o nosso próximo? Será que nós temos feito o bem para o nosso próximo? Será que nós temos se preocupado com o nosso próximo? Será que nós temos tido temperança nos momentos complicados e difíceis? Será que nós temos tido temperança? Será que de fato esses frutos do Espírito está habitando dentro de nós? Porque se o Espírito de Deus habita em nós, então nós temos que exalar esses frutos. Glória ao nome do Senhor, porque senão é totalmente contraditório. Então esses frutos do Espírito, eles devem habitar em nós, e nós temos que refletir isso para outras pessoas, porque essa é a vontade de Deus. Se o Espírito de Deus habita em nós, é isso. Amém, Diácono Tiago.
pelas palavras inspiradas pelo Espírito, né? Para nos mostrar o quanto Deus nos capacita e o quanto Deus nos insere no propósito dele através do Espírito Santo. E dentro da sua fala, eu já quero falar algo que eu me lembro que dentro desse propósito de capacitação de Deus e esse ensinamento que Deus traz para nossas vidas, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem e quando Deus já tinha me chamado para o ministério, para a chamada, né? E a gente já começa a sentir a agir de Deus nas nossas vidas. E quando eu acompanhava o diácono Tiago nas pregações, ele sempre me levava, né? E ali já era uma ação do Espírito Santo para nos capacitar para uma obra lá na frente. Quando das vezes que eu fui acompanhá-lo nas ministrações e eu via, né, Deus agindo na vida dele, eu via o Espírito Santo agindo, e nós sentia desejo de sentir isso, de vivenciar isso. E como é importante essa fala dele, de falar que o Espírito Santo nos capacita, porque nós estamos outrora de um lado e analisando as pessoas que estão sendo usadas por Deus, e a gente almeja também sentir tudo isso, né? E como foi importante, às vezes, que Deus usou a vida dele para me convidar para estar lá nos cultos que eles iam ministrar, e eu ficava vendo a forma que Deus usava, e aquilo ardia em nosso coração, a chama, e acendia, e nós, na nossa humildade, falava com Deus, Deus quer também ser assim, ter essa ousadia, ter esse preenchimento. E às vezes as pessoas nem imaginam o quanto ela foi inspiração para nós através do chamado de Deus, da vida que Deus proporcionou, e quanto isso fez com que o Espírito Santo trabalhasse no meu coração para eu querer ser alguém que fosse instrumento das mãos do Senhor. E isso começou a arder no meu coração, a chama ali desse momento, né? E o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida e me capacitando, e até hoje tem me capacitado para uma obra que Deus tem na nossa vida. E isso é muito importante, e eu quero deixar bem claro aqui e bem direto ao seu coração uma palavra de Deus, que o nosso intuito aqui é fazer você entender o propósito que Deus tem para a tua vida, o propósito da chamada de Deus para a tua vida. Eu quero direcionar uma fala aqui agora para o teu coração, porque às vezes a gente se encontra tão fracos e caídos e queremos tomar saídas das nossas vidas que são contrárias à vontade de Deus. E eu quero que essa palavra ela vá de encontro ao teu coração, e que Deus encontre você no momento que você estiver tomando decisão, e que se for uma decisão que não agrada ao Senhor, meu desejo é que o Espírito Santo convença a repensar, a tomar um outro norte. O meu desejo é que, se você está pensando em tirar sua própria vida, que o Espírito Santo te convença que Ele tem uma vida melhor reservada para você. Se você está pensando em entrar para um mundo onde você foi convidado a participar de coisas que não agradam ao Senhor, que você possa entender que o Espírito Santo tem um convite melhor para a tua vida. Se você está pensando em se jogar nas drogas, na bebida ou ir para a prostituição, que você venha entender que o Espírito Santo ele tem um propósito reservado para você. Não deixe com que a carne grite mais alto que a voz do Espírito. Não deixe com que as circunstâncias te levem para lugares onde Deus não quer que você esteja. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus te chamando neste momento, te chamando e falando: filho meu, filha minha, eu tenho algo novo reservado para a tua vida. Que o Espírito Santo te alcance neste momento. E quando você estiver pensando em tomar uma decisão precipitada, que você abra este vídeo fale ao teu coração, e que você repense qualquer decisão que você for tomar, porque a família que você tem foi a que Deus te deu, porque o ministério que você tem foi o que Deus te deu, porque o caminho que Deus tem para a tua vida é muito melhor do que aquele que você está vivendo hoje. E não acho que a saída, a solução seja dar um basta, ou seja, tomar um rumo diferente daquilo que Deus tem para a tua vida. Que o Espírito Santo convença você que o melhor lugar para se estar é na casa do Pai, e que Jesus está de braços abertos para te receber. O meu desejo é que o Espírito Santo repouse sobre você e faça de você um vaso cheio de coisas preciosas, cheio da presença dEle, e que a tua história seja mudada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer de coração a vida do presbítero João por estar aqui conosco, por ter participado deste programa, o diácono Tiago também por ter aceitado o convite,
e ter nos abrilhantado aqui nesse programa. Eu quero glorificar a Deus por cada um que vai participar aí, ouvindo, assistindo, e que nosso desejo aqui realmente é que encontre o seu coração e que faça morada, e que você possa dali em diante falar: eu vou ter uma nova vida com Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe e que a paz do Senhor esteja sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Vai valer a pena.